Ao longo da sessão do plenário do Senado, o senador Eduardo Girão tomou a palavra repetidas vezes para rebater narrativas criadas por senadores de extrema esquerda. O senador apontou: com todo respeito ao senador Humberto Costa, nosso colega do PT, que fez aqui a defesa do ministro Alexandre de Moraes, dizer que não se trata absolutamente de condenar, de antecipar qualquer situação, porque não é esse o nosso papel. Nosso papel não é de julgar ninguém. O senador Girão lembrou: o nosso papel, inclusive, é o de defender o Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo para a democracia. Agora, em 133 anos de república, nós nunca tivemos a oportunidade de nos redimir, nesses últimos anos principalmente, com tamanhas arbitrariedades vindas da Corte Suprema. É a chance que nós temos. O senador explicou que trata-se de um simples convite para que o ministro esclareça sua atuação, o que é uma demanda legítima da sociedade. Girão subscreveu um pedido do senador Humberto Costa para que a votação seja nominal e os senadores deixem suas posições claras para toda a população. Pouco depois, o senador Girão explicou que o requerimento para ouvir o ministro Alexandre de Moraes é uma demanda da população. Ele afirmou: eu tenho visto, andando pelo Brasil, especialmente no meu estado, uma inquietação das pessoas, sejam de direita, sejam de esquerda, sejam de centro, sejam a favor do governo, sejam contra o governo, com a escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que o ministro Alexandre de Moraes foi sabatinado pelo Senado e apresentou posicionamentos que agora deixa de lado em sua atuação. Girão disse: é apenas isso que a gente quer. Não que ele esclareça aqui, de forma respeitosa, absolutamente, que ele esclareça suas decisões, mas que a gente possa ouvi-lo sobre posicionamentos que deu na sabatina aqui. Está gravada. Posições firmes de respeito à Constituição e que nós estamos vendo serem descumpridas. É um diálogo que eu acho que vai equilibrar os poderes, que vai harmonizar os poderes. É até uma questão de humildade, de respeito ao Senado, porque o Senado hoje não é respeitado, infelizmente. O requerimento do senador Eduardo Girão visa convidar o ministro Alexandre de Moraes a comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos sobre os inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Nesses inquéritos, em que figura como vítima, acusador e julgador, com pouca ou nenhuma participação do Ministério Público, o ministro já ordenou a quebra de sigilos de parlamentares, inclusive de um senador. Mandou prender parlamentares, jornalistas, ativistas e um presidente de partido. Censurou parlamentares e veículos de imprensa. Mandou fazer buscas e apreensões em empresas, jornais, gabinetes de parlamentares e residências, inclusive de familiares que não eram acusados de nada, entre muitos outros atos apontados como inconstitucionais ou ilegais. Mais de uma dezena de pessoas já passaram meses presas sem sequer serem indiciadas por algum crime. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Com todo respeito ao senador Humberto Costa, nosso colega do PT, que fez a defesa aqui do ministro Alexandre de Moraes, não se trata absolutamente de condenar, de antecipar qualquer situação, porque não é esse nosso papel. Nosso papel não é de julgar ninguém.
O nosso papel, inclusive, é de defender o Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo para a democracia. Agora, em 133 anos de república, nós nunca tivemos a oportunidade de nos redimirmos, nesses últimos anos principalmente, com tamanhas arbitrariedades vindo da Corte Suprema. É a chance que nós temos, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa. A gente não pode perder essa oportunidade. Não estamos falando de impeachment aqui. Nós estamos falando de um simples pedido de convite, um requerimento para que a gente possa ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que veio aqui ser sabatinado nessa casa, jurou cumprir a Constituição brasileira, que é a nossa Carta Magna, e o que a gente está vendo é outra coisa na prática, é esclarecer. Você acha, meu querido senador Espiridião Amin, que a gente, algum de nós aqui vai destratar o ministro Alexandre de Moraes? É o perfil dessa casa desrespeitar alguém? Para concluir, Sandro. Jamais. Jamais. Essa não é a nossa intenção. Mas a gente tem a oportunidade de se aproximar de uma demanda legítima da sociedade. Eu quero subscrever o pedido aqui do senador Humberto Costa e do senador Cid Gomes, que colocou aqui na hora que iniciamos essa discussão, que se coloque em votação e se coloque a digital. Para concluir, Sandro. A digital de cada um, se coloque o posicionamento de cada um. Isso é simples, isso é democrático, e a gente vai ganhar no voto. Essa casa aqui é para deliberar sobre um assunto importante como esse, e nós temos aqui uma manifestação de que temos que encarar esse assunto, e o senhor, peço que efetivamente nos dê essa oportunidade de exercermos nosso mandato. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem. Pacheco, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só reiterar, como autor do requerimento, que o objetivo é o contrário do que alguns colegas estão se manifestando aqui. Zero de interesse político. Todo mundo sabe da minha posição de independência. Eu não sou governo. E eu tenho visto, andando pelo Brasil, especialmente no meu estado, uma inquietação das pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja a favor do governo, seja contra o governo, com a escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. É apenas isso que a gente quer, não que ele esclareça aqui de forma respeitosa, absolutamente que ele esclareça as suas decisões, mas que a gente possa ouvi-lo sobre posicionamentos que ele deu na sabatina aqui, está gravado, posições firmes de respeito à Constituição, e que nós estamos vendo um descumprimento. É um diálogo que eu acho que vai equilibrar os poderes, vai harmonizar os poderes, é até uma questão de humildade, de respeitar o Senado, porque o Senado hoje não é respeitado, infelizmente. O que é que custa a gente poder ouvir de forma... Será que alguém aqui vai desrespeitar o ministro do Supremo? Com esse colegiado, com essas pessoas aqui que são altamente sensatas, com experiência, ninguém vai levantar a voz aqui. Apenas é para que o Senado cumpra seu dever constitucional. Então, só para esclarecer isso, transcende questão política, senhor presidente Rodrigo Pacheco, transcende questão política, é muito maior do que isso. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, líder Randolfo. Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que estão nos assistindo por todas as mídias da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu estou convivendo nessa casa aqui há 3 anos e 3 meses e cheguei aqui sempre com espírito conciliador. Essa é uma marca de um libriano que veio para essa casa para servir, sabendo das minhas limitações e imperfeições. Eu vou iniciar esse pronunciamento
que eu considero o mais importante do meu mandato até hoje, com um pensamento extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que trata da piedade. É um pensamento tão contundente quanto a gravidade do assunto que eu vou abordar. Abro aspas. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo das águas o lodo fétido e da corrupção. Apoiado por mais de 34 colegas aqui nessa casa, em poucas horas que nós apresentamos o requerimento, eu dei entrada para um simples convite para ouvirmos o ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa vir de forma respeitosa comparecer a uma sessão de debates temáticos com o objetivo de esclarecer o Senado a respeito dos inquéritos 428 e 4871. Nesses inquéritos, senhor presidente Rodrigo Pacheco, segundo número considerável de juristas, dentre eles vou citar apenas um, doutor Ives Gandra Martins, senador Espiridião Amin, nos deparamos com uma série de abusos e irregularidades em flagrante violação do sistema acusatório brasileiro, onde a mesma instituição é vítima, investigador e juiz. Além disso, a própria designação do ministro para presidir o inquérito. Além disso, a própria designação do ministro para presidir o inquérito não obedeceu às normas da Corte nem aos princípios constitucionais. Por falar nisso, até a própria PGR, Procuradoria-Geral da República, lá no início do inquérito, pediu o seu arquivamento através da doutora Raquel Dodge. Ao mandar prender um deputado federal, foram violados de uma única vez a imunidade parlamentar e a independência dos poderes, numa clara escalada autoritária de um poder sobre o outro. Eu não estou aqui absolutamente, senador Marcelo Castro, referendando o comportamento do deputado, desse parlamentar, do parlamentar Daniel Silveira, absolutamente. Ele deve responder sim pelos seus excessos, de acordo com o rito regular do ordenamento jurídico vigente em um Estado democrático de direito, senador Lazier Martins, que está sob ataque frontal no Brasil. Para encerrar, senhor presidente, as decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes impedem o legítimo exercício de um mandato parlamentar conquistado pelo voto de milhares de cidadãos do Rio de Janeiro. Mesmo diante da gravidade dos acontecimentos, o requerimento está apenas convidando, repito, apenas convidando o magistrado. Fato que deveria ser visto com naturalidade, pois já vieram a essa casa centenas de ministros de Estado sem qualquer dificuldade. Inclusive, semana passada nós tivemos aqui 2 ministros de Estado na Comissão de Direitos Humanos. Desde 2019, essa casa tem se negado sistematicamente a admitir pelo menos um dos 58 pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, sendo 23 desses dirigidos a Alexandre de Moraes. Portanto, senhor presidente, acatar esse requerimento representa a demonstração mínima
mínima de independência do Senado Federal, pois caso contrário, resta a triste e covarde subserviência nossa. Mais um minuto, senhor presidente, por favor. Negar um mero requerimento como esse é, na prática, alimentar o perigoso alerta dado pelo patrono dessa casa, Rui Barbosa, quando há 110 anos disse que a pior das ditaduras é a do poder judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Milhões de brasileiros indignados com os constantes abusos praticados pelos ministros do STF, nada podem fazer a não ser esperar que o Senado, o único poder com autoridade legal para agir, tenha também autoridade moral e cumpra seu dever constitucional. Encerro com um pensamento de uma das maiores intérpretes da música mundial, a talentosa Elis Regina, que nos deixou essa pérola. Fique em silêncio, não conteste, não fale nada sobre as injustiças. Talvez você até consiga viver em paz. Afinal, você não estará incomodando ninguém. Mas talvez você não consiga mais dormir por causa dos gritos que vêm de dentro de sua alma clamando por justiça. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, a quem eu muito estimo, eu faço um apelo pela paz, pela harmonia, pela independência entre os poderes, que o senhor coloque para votar, mesmo que seja meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, mas nessa sessão, o requerimento número 242 de 2022, para que possamos ouvir respeitosamente o ministro Alexandre de Moraes.